Graça e paz aí aos pastores, Admilson Castro, Rose Leal, a toda a Igreja Unida de São Miguel Paulista e a toda a igreja que é pertencente ao povo de Deus, né? Infelizmente nós sabemos pela parábola das 10 virgens e também segundo recebi até de meu pai em Cantares capítulo 5, que há uma parcela que infelizmente ela não vai alcançar a salvação. Eu acredito que está em tempo de mudar muita coisa aí no decorrer dos tempos, porque talvez aquele que está dormindo está em tempo de despertar. Eu sou muito feliz em ter conhecido o pastor Admilson Castro, muito feliz mesmo em ter conhecido todos os irmãos aí, porque na minha fase de ateu, o ateu ele sofre muito preconceito mesmo, mas aí eu fui abraçado como irmão aí nessa igreja em São Miguel Paulista, na Igreja Unida de São Miguel Paulista. Eu sinto saudade. Se eu agir de alguma forma que ofendeu alguém, eu peço perdão. Se eu falei alguma coisa que ofendeu alguém, eu peço perdão. Se lembre que eu vivi um período de trevas, de escuridão, e hoje eu lamento por muita coisa que eu vivi ao longo de minha vida, né, longe da presença de Deus. O pastor Admilson Castro é um pastor que realizou um trabalho tão fantástico que aquilo ficou impresso no meu coração, ficou gravado. Até hoje eu nunca esqueci e sinto vontade de chegar mais uma vez aí e vê-lo pessoalmente, bem como todo o povo. O pastor Admilson, ele realiza um trabalho que ele até considera, né, inútil diante de tudo que Deus fez e faz por nós. E de fato a gente faz muito pouco perante o que Deus fez naquela cruz e tudo que Ele nos dará nessa vitória de estar morando com Ele no reino dEle para todo sempre. Então o que fazemos é muito pouco, é muito a humildade do pastor reconhecer isso, porque de fato Lucas 17:10 fala que assim quando tivermos feito tudo que nos foi ordenado, né, devemos dizer de nós mesmos: somos servos inúteis, pois não fazemos mais do que a nossa obrigação. Acho que é Lucas 17:10. A minha conversão foi uma coisa muito, o toque de Deus no meu coração. Foi até em São Paulo que aconteceu isso. A minha mãe, ela certa vez colocou uns louvores para tocar, uma seleção de louvores, e naquele momento o Espírito Santo, sem eu perceber que era o Espírito Santo, me fez meditar em toda a criação, em toda a complexidade da vida, em todo o mecanismo, em todo o funcionamento, e ali ele me fez perceber que não teria como toda essa perfeição ter sido resultado de uma evolução, um processo evolutivo de bilhões de anos. É impossível. E naquele momento Deus tocou no meu coração de uma maneira que eu cheguei na conclusão e disse em espírito, ou foi em voz alta, eu disse: existe um Criador. Naquele momento eu senti uma coisa que eu não sei definir em palavras, mas foi como uma mudança da água para o vinho. A minha fé no Criador veio, Ele me deu de presente aquilo. Eu falei, meu, eu estou sentindo uma coisa tão diferente aqui, eu não sei definir o que é isso. Eu estava ouvindo a música, se eu não me engano, foi Vai Valer a Pena, de Juliano Som. E Juliano Som, ele tem uma ministração chamada Para que os outros possam viver, vale a pena morrer. Quem já ouviu, ouça de novo. Quem não ouviu, ouça e ouça com atenção, porque a mensagem é poderosa. Eu mesmo, como um ateu, eu senti uma verdade naquilo que ele estava falando, e realmente há. A ciência, ela própria define, ela própria... Tem 4 minutos aqui já, meu Deus do céu, eu nem falei o que eu queria falar ainda. A ciência, ela fala que para que o Big Bang pudesse acontecer, era necessário que houvesse um fóton de luz. Mas a própria Bíblia diz que no início Deus disse: e haja luz. A ciência, sem perceber, ela própria prova a existência de Deus. Mas deixa eu chamar a atenção para uma coisa importante que eu queria falar com os irmãos. Há um ministério que há um tempo atrás ele prega sobre a questão da marca da besta, né? Que ele diz que qualquer marca que vier nesse mundo, o povo pode aceitar sim, porque no entender dele, a marca da besta não virá sem que primeiro o povo de Deus seja tirado da terra. Mas se a gente for dar uma olhada em 2 Tessalonicenses capítulo 2,
no versículo 3 e 4, lá fala que ninguém de maneira nenhuma vos engane, quer por qual meio for, como se o dia do Senhor já tivesse chegado, porque a vinda do Senhor, ela não acontecerá sem que primeiro aconteça a apostasia e seja manifestado o filho da perdição, o iníquo. Meus amados, no versículo 4 diz que ele se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de assentar-se no trono de Deus, no templo de Deus, se declarando ele ser o próprio Deus. Se antes de Jesus vir, esse cara vai aparecer, esse filho da perdição vai aparecer, contra tudo que se chama Deus, se declarando ele ser Deus, será que o povo cristão não vai ser perseguido? Vai sim. Então, antes de haver a volta de Cristo para levar seu povo, primeiro esse filho do diabo aqui vai aparecer. Vai perseguir o povo. E há muitas passagens, Mateus 24, Daniel 12, versículo 10, que fala que o povo vai ser purificado. Mateus 24 principalmente fala de uma perseguição ao povo de Deus, e que não está limitada aquela perseguição ao que aconteceu aos primeiros irmãos no início do cristianismo. Não tem como estar limitada, porque a Bíblia ela é muito expansiva nessa questão. E se a gente for olhar, principalmente em Apocalipse capítulo 13, olha o que aqui diz aqui no versículo 7. E foi-lhe permitido a quem? A besta, né, a Satanás. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. Então é a nível mundial a perseguição que haverá, como nunca houve na terra. Eu costumo dizer, com tristeza até, que nós cristãos hoje não chegamos ao nível dos irmãos antigamente. Talvez cheguemos um dia, mas se aqueles irmãos, do jeito que eram fervorosos, a ponto de entregar a própria vida, não se importavam se perdiam propriedade, se perdiam seus pertences, se perdiam a vida, se eles passaram por essa prova, nós não passaremos? Só nós que vamos receber sombra e água fresca? A própria Bíblia prega que não, que nós seremos sim peneirados. E Daniel 12 fala muito claro sobre isso, sobre que seremos purificados pelo fogo. Que fogo é esse? O fogo acho que arde, né? Mas não é o fogo que queima, é o fogo da provação. A nossa fé precisa ser provada. 1 Pedro capítulo 1, versículo 6 e 7. Eu estou falando isso não é para levantar um temor não, mas sim para inspirar a fé. O fortalecimento, para que vocês busquem de Deus o fortalecimento, para que possamos suportar o que for necessário, porque a Bíblia está pregando sim que haverá um tempo de tribulação qual jamais houve na terra, e nós seremos provados. Algumas pessoas serão guardadas, ou seja, levadas antes disso acontecer. Em que forma? Talvez dormindo no sono, no pó da terra, para que não passe por esse período, porque são pessoas que guardaram fielmente a palavra de Deus, e alguns é necessário que passe pelo fogo, porque no versículo 10 fala assim, e se alguém tiver que ir para cativeiro irá, e se alguém tiver que ser morto à espada, é necessário que a espada seja morto. É necessário. É difícil digerir isso à primeira vista, mas a palavra nos chama a atenção para uma fé genuína. A apostasia já tem acontecido a partir de hoje, desde muito tempo, porque muitas pessoas estão no Evangelho com o coração focados em seus próprios interesses, não nos interesses de Cristo. Como Paulo fala em Filipenses capítulo, eu acho que é no capítulo 2, deixa eu ver aqui rapidinho. Filipenses capítulo 2, versículo 21, pois todos buscam o que é de seu próprio interesse e não do interesse de Cristo. Eu estou tentando aqui falar o mais breve possível, já vai 10 minutos. Eu peço que os irmãos examinem, orem uns pelos outros, orem pela igreja, orem pelos líderes,
para que Deus venha cada dia mais colocar a palavra verdadeira e genuína na boca dos líderes, que venha dar entendimento às ovelhas, que venha alimentar o povo com a palavra, porque tem muita gente sendo enganada porque não pesquisa a palavra de Deus, confiam cegamente em tudo o que os pastores por aí pregam e confiam cegamente porque não examinam a Escritura. Atos 17:11 é um belo exemplo para a gente seguir. Dá uma olhada lá. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade maravilhosa de poder hoje estar aqui. Meu Deus sabe as trevas que eu vivi, Deus sabe tudo que eu passei e eu não sei como medir, né? Essa maravilhosa graça, essa bondade de Deus de ter me tirado de onde me tirou e ter me trazido para onde me trouxe. Amém? Que Deus abençoe a todos grandiosamente, em nome do Senhor Jesus.